Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um encontro do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar meditando nos Evangelhos sinóticos, hoje olhando para o tema do nascimento do nosso Senhor Jesus. Nós vimos já, o nascimento de João Batista na semana passada, aquele que é o precursor de Jesus, aquele que anuncia a vinda do Messias, do Rei, do Verbo encarnado. Então nós vimos a semana passada e hoje nós vamos olhar para o nascimento de Jesus. Mas antes, vamos pedir a orientação do Senhor, agradecer por mais uma oportunidade, orando. Então convido vocês aí também a estarem em oração conosco. Papai, muito obrigado por mais um dia, o Senhor permitir estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Mais uma vez o Senhor permitir esse momento de comunhão, esse momento de união, esse momento que o Seu Espírito trabalha os nossos corações no entendimento daquilo que o Senhor nos quer mostrar. E nós somos muito gratos, porque isso é um presente que o Senhor nos dá. Também te pedimos a orientação do Seu Santo Espírito, do Senhor Espírito Santo, que abra o nosso entendimento, que nos mostre aquilo que transforma o nosso coração à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos avançar, para que possamos fazer parte cada vez mais do Teu reino eterno já presente entre nós e que a Sua vontade seja cumprida em nossas vidas. Então nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar hoje a passagem que está no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Como eu disse já no início desse estudo, nós não vamos ler os livros sequenciais, de forma sequencial, capítulo por capítulo, seguindo a cronologia que está na Bíblia, mas sim entendendo aí os fatos, a cronologia a nível de fatos, de como aconteceram. Por isso a gente não vai começar, por exemplo, Mateus no capítulo 1, versículo 1. Nós vamos no versículo 18 e no momento apropriado nós voltaremos para o versículo 1. Então essa primeira passagem a gente vai ler do versículo 18 ao versículo 25 do capítulo 1 de Mateus, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então até aqui a palavra de Deus. Nós percebemos o relato de Mateus também naquele processo ali do anjo revelar para eles o que iria acontecer. Vimos no estudo de Lucas no início o anjo fazendo isso com Maria, e agora Mateus vai também mostrar como Deus providenciou essa revelação aqui para José. Então, se a gente olhar o capítulo 1 de Lucas, do versículo 26 ao 38, nós vimos lá a revelação do anjo Gabriel para Maria, de como essas coisas aconteceriam, principalmente pela concepção de Jesus pelo Espírito Santo, Lucas até cita José lá, mas o grande foco, o grande objetivo de Lucas ali era mostrar pela perspectiva de Maria. Mas já Mateus agora vai olhar um pouco mais pela perspectiva de José. Então, como é que José foi preparado para que pudesse receber também Jesus como seu filho adotivo, no sentido de não ser gerado por ele, mas seu filho.
Não é à toa que a gente entende que José é o pai terreno de Jesus, mesmo sendo ele concebido pelo Espírito Santo, né? E aqui nós vemos, então, José, num primeiro momento, aí, né, no versículo 18, ele começa, então, a relatar isso, e José, num primeiro momento, sem receber a revelação do anjo, ele entende que Maria tinha sido, né, tinha tido relação com outro homem e ficado grávida. Então, que Maria tinha sido infiel com ela. Mas ele era uma pessoa tão piedosa, tão justa, que ele nem fez, ele não queria expor Maria publicamente, mesmo de uma possível infidelidade dela. Ele teve a honra, ele teve a piedade de buscar uma separação em secreto aqui, né? Por exemplo, talvez inventando, né, alguma coisa, algum motivo, alguma desculpa para não casar com ela. Ele desejava fazer isso secretamente para não expor Maria, mostrando o quanto era um homem justo, né? A gente não por muito menos, né, por achar que pessoas foram infiéis conosco, fazemos um escarcéu e José aqui está tendo a sabedoria, a honra de fazer isso secretamente para não expor Maria. Mas, versículo 20, percebemos então que o anjo entra na história também, mais uma vez Deus preparando, né, todo o cenário, e o anjo aparece para José num sonho, né, enquanto ele, nesse período que ele estava meditando de como fazer, ele dorme e no sonho o anjo então aparece para ele e revela, não fica com medo não precisa temer porque Maria é fiel, ela está tendo um filho na verdade que foi gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, então não precisa ter medo, porque é uma obra de Deus, é algo muito maior, é algo que vocês talvez não possam ter nem ideia agora, mas que é muito maior, né? E aqui uma coisa interessante, né, que ele já começa também falando e trazendo esse contexto. Não se esqueça, José, você é filho de Davi, é por meio da descendência de Davi que eu geraria o Messias. Eu digo isso por quê? Porque provavelmente essa revelação, em poucas linhas é difícil a gente entender o anjo dando uma revelação, mas eu acho que o anjo ele foi bem enfático. José é filho de Davi, esse menino que está vindo aí é aquele prometido, é o Messias, é aquele que vai reinar eternamente sobre todo Israel, e você vai ter a incumbência de, no período que ele está aqui na sua primeira vinda, não que hoje tenha falado isso da primeira vinda, mas essa incumbência de ser o pai terreno dele, de cuidar dele, de educar. José, a gente não encontra muito relato disso, nós vamos ver um pouco em Lucas lá, quando ele tinha 12 anos, mas José provavelmente foi um pai que viveu com Jesus. Jesus era marceneiro como José, carpinteiro. A gente confunde o marceneiro com o carpinteiro, ele era carpinteiro como José. Então, provavelmente, Jesus e José tiveram laços de pai e filho. E José aqui, então, está recebendo essa informação do anjo, né, linkando isso, né, a descendência dele de Davi, que o filho dele seria o descendente de Davi, gerado pelo Espírito Santo. Então, fique tranquilo, o que está acontecendo é uma obra de Deus na vida de vocês, né? E o que Maria não fez nada de errado. O que Maria está carregando é algo que Deus colocou nela, né? E aí no versículo 21, então ele até fala, né, que ela vai dar à luz a esse filho, já também orientando em relação ao nome, que vai dar o nome de Jesus, e indicando aqui o porquê e o seu ministério, né? Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Para a gente isso às vezes pode parecer muito simples, mas para quem vinha e lia as escrituras antigas, né, o Antigo Testamento, isso aqui é muito forte, é a indicação do Messias, do Cristo, né? Às vezes a gente pensa que essa revelação de Cristo ela vem do Novo Testamento, mas, gente, desde Gênesis 3, o povo está esperando o Messias. Às vezes eu acho que a gente não tem essa ideia, né? Foge do nosso contexto, até por já estar vivendo depois, o quanto ele era esperado. Então vocês imaginam aqui, primeiro, a revelação que o filho dele era alguém gerado por Deus, pelo Espírito Santo. Segundo, era o descendente prometido, o descendente de Davi, aquele que vai salvar o povo
do pecado vai redimir Israel. Se a gente lê os profetas, por exemplo, há tantas profecias sobre esse Messias que eu fico imaginando o coração de José. Não é possível. Aquele que vai fazer tudo aquilo que foi predito até agora é meu filho, mesmo não sendo gerado por ele, mas seria o filho dele ali, né, de forma adotiva. Eu acho que isso deve ter sido uma situação de muito júbilo, né? E ainda ele continua dizendo isso no versículo 22, e isso tudo, José, para que se cumpra o que foi dito. Olha só, e aí aqui ele faz uma menção clara à profecia de Isaías, né? No capítulo 7, versículo 14, que diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, né, que é o nome, o significado de Jesus. Então, imagina a cabeça de José. Deve ter sido algo assim tão e por isso até, por essa revelação tão poderosa e por esse entendimento de quem seria Jesus, eu penso que José, né, apesar, e olha que é uma coisa interessante, que há minutos atrás ele devia estar, apesar de ser piedoso, triste, ninguém quer sofrer uma infidelidade, ele devia estar com aquilo na cabeça: poxa, Maria não foi fiel comigo, ela vai ter um filho e eu nem tive relação com ela, que maluquice, eu vou me separar dela, mesmo que no secreto, mas não vou casar com ela. Então ele está nesse primeiro momento pensando desse jeito, e de repente ele recebe essa notícia maravilhosa, que tudo aquilo ali era obra de Deus, e principalmente uma obra em relação ao Messias prometido durante todo o Antigo Testamento. Aquele que vai salvar, e ele está recebendo, como Isaías fala aqui na passagem dele, né, que isso era um sinal, e ele era um dos primeiros ali a estar recebendo esse sinal. Ele ainda continua, né, o versículo 23, ele continua exatamente recitando, né, Isaías 7,14, né, a virgem ficará grávida, dará luz, e lhe chamarão Emanuel, que significa, né, Deus conosco. A encarnação do verbo, Deus tabernaculando aqui na terra, Deus deixando o seu trono celestial e se tornando um de nós. Às vezes a gente fala Emanuel, a gente fala Deus conosco, mas a gente não tem também, às vezes, a impressão disso, né? Quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com o Pai, a gente passa a ter um contato muito maravilhoso. Agora imagina ele visível ali, porque infelizmente eu acho que um dos principais problemas da queda do homem, né, o pecado habitando em nós, foi a gente perder essa dimensão. A gente é muito visível, a gente crê nas coisas visíveis, a gente tem dificuldade de crer no invisível, de crer no sobrenatural. Nós temos uma facilidade nesse mundo natural, o sobrenatural é difícil. Então Deus estava deixando esse mundo sobrenatural e vindo por natural, deixando a invisibilidade por uma visibilidade. Eles viram Jesus, José apalpou Jesus, carregou ele no colo, trocou, a fralda não tinha, mas trocou lá o que tinha na época, né? Andou, ensinou ele a ser carpinteiro, né? Porque Jesus, quando se esvazia para vir, ele precisa aprender tudo isso. Então Deus se envolvendo na história, Deus conosco, Deus passando pelo que a gente passa, sofrendo o que a gente sofre, vivendo o que a gente vive, né? Isso é maravilhoso, né? Então José, ao receber toda essa informação, tudo isso, ele acorda e é fiel naquilo que Deus havia lhe pedido, que o anjo havia lhe pedido, ali havia ordenado que assim, receba Maria como sua esposa, fique tranquilo, pode receber, né? E José, muito fielmente, a gente percebe pelo versículo 25, não tem relações com ela, e até que ela desce, né, a luz ao filho, e quando ela assim concebe Jesus, aí sim eles se tornam um casal. Entendemos que ele passa a ter relações com ela, né? Eu digo isso até para a gente, às vezes também é uma passagem que para nós protestantes passa despercebido, porque para a gente é natural entender que Maria depois teve uma família normal, com mais filhos, mas há um debate por trás disso muito grande, principalmente com a Igreja Católica, que crê na virgindade de Maria até hoje, ou seja, entendendo que José e Maria nunca tiveram relação entre marido e mulher, não tiveram outros filhos, por exemplo, né? Que Maria é a Virgem Maria, mas nós, protestantes, entendemos que
o nascimento de Jesus foi no período que Maria era virgem, né? Que não teve relação com outros homens, mas depois Maria teve uma vida normal. E eu acho que essa passagem aqui nos dá muito isso, né? Porque ela é clara, né? Não teve relações com ela enquanto. Porque senão ele fala, ele nunca teve relação com ela. Eu penso até que diante de toda essa revelação, se Deus falasse para José, você não vai ter relação com ela por toda a sua vida, acho que José ainda cumpriria. Mas essa passagem nos diz aqui que enquanto ela ainda não tinha dado à luz, mas depois que ela deu, eles tiveram relações, nós cremos que eles tiveram, né, outros filhos, por exemplo, que Tiago e João, né, que escrevem a Bíblia, não o Tiago apóstolo, né, mas o Tiago que escreve lá o livro de Tiago, nós cremos, por exemplo, que eles são irmãos de sangue de Jesus, quando eles falam lá na Galileia, né, que os seus irmãos e suas irmãs estão aí fora, nós cremos que não eram parentes, nós cremos que eram irmãos de sangue mesmo, de relação entre Maria e José, né? Então, esse é o relato que Mateus faz em relação ao nascimento de Jesus, e aí nós percebemos que é um relato que foca muito em José, mas foca pouco no nascimento em si. E aí Lucas já vai expandir um pouco o nosso entendimento em relação ao nascimento, vai nos dar mais detalhes sobre isso. Lembrando que João e Marcos não focam tanto né, no assunto assim especificamente ali daquele momento do nascimento, né? João já vai ter outro enfoque em relação ao nascimento no sentido de só falar da vinda do verbo, né? Nem do nascimento, da sua encarnação propriamente dita, e Marcos passa batido, né? Então a gente vê o nascimento sendo relatado tanto em Mateus aqui do capítulo 1 a partir do versículo 18, e vamos ver também em Lucas do capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 7. Então agora nós vamos olhar para o relato de Lucas. Então, gente, a passagem de Lucas, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, nos diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, que pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, até aqui a palavra de Deus. Nós percebemos mais uma vez que Lucas inicia uma passagem, né, um tema marcando o tempo. Nesse caso, ele usa duas expressões importantes para a gente aqui, duas frases, né, no tempo de César Augusto, que teve um decreto de recenseamento, e também o segundo, versículo 2, né, que esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E aqui nós percebemos talvez um primeiro problema, porque se a gente for olhar pelo relato histórico, não bíblico, né, nós vamos perceber que Quirino ele se tornou governador da Síria só depois de Cristo, né? Mesmo se a gente for procurar recenseamento de César em todo o Império Romano, a gente não encontra um recenseamento global do Império só para romanos, né, ou para o Império Romano, num período próximo aqui. Então nós entendemos que era algo mais global, né? Lembrando, o que nós temos da história ali também é fragmentado. Nós não temos um relato histórico completo, um livro que vai nos revelar 100% das coisas. Então, um recenseamento aqui pode ter passado batido no sentido histórico. Mas tentando então enxergar o que pode, qual a melhor linha para a gente seguir, uma possibilidade que nós temos é em relação à tradução do texto original, né? Dando também uma situação de que esse aqui, primeiro feito quando Quirino era governador da Síria, não fosse o primeiro feito por Quirino, mas foi o primeiro assim que aconteceu depois do que o recenseamento que o Quirino fez. Imagina que Quirino fez um recenseamento dia 6. 6 depois de Cristo, ou depois de 6 depois de Cristo.
o primeiro recenseamento antes desse, um pouquinho nessa direção. Penso que é o que pode ser, né, o que mais é fácil da gente se conciliar. E aí, quando a gente olha para o que temos aí da história, isso vai dar num último recenseamento feito, num recenseamento feito um ano antes da morte de Herodes, que já pode nos dar uma diretriz melhor, porque foi um recenseamento feito aí em 5 a.C. Então, provavelmente, sendo esse o recenseamento feito por Lucas, dando essa ideia para nós de que Jesus nasceu antes do ano 0, nasceu por volta lá do ano 4, do ano 5 a.C. Mas, de novo, são fatos históricos que a gente busca, nós não temos uma precisão, nós vamos ver pessoas defendendo coisas diferentes aqui por causa disso, porque quando não está relatado na Bíblia, a gente vai se amparar na história e nem sempre a história conta 100% do que aconteceu, ela é fragmentada também. Mas mais importante do que data, do que cravar, eu penso que Lucas tinha o objetivo aqui de mostrar essa condição do nascimento dele numa região que tinha sido profetizada no passado. Então esse era o objetivo. Afinal de contas, eles moravam no lugar, mas a profecia é que ele nasceria em outro lugar. Então talvez o objetivo de Lucas aqui, mais do que dizer data e cravar tempo, era mostrar esse deslocamento para que se cumprissem as profecias. E aí a gente vai perceber, né? No versículo 3 ele fala isso, né? Eles iam para sua cidade natal, e no 4 ele complementa. Então, porque eles iam para suas cidades natais, José e Maria saíram da Galiléia, que é onde eles moravam, e foram para a Judéia, na cidade de Belém, cidade, ele cita aqui no versículo 4, né? Cidade de Davi, porque eles pertenciam, né? A gente sabe que Maria também, mas aqui ele está dando ênfase a José. José pertencia à linhagem de Davi, mais uma vez cravando Jesus como descendente de Davi. Você vê que os evangelistas eles fazem questão disso, está sempre cravando Jesus como o descendente de Davi. Então, talvez o principal objetivo de Lucas aqui em mostrar esse deslocamento devido ao recenseamento tem a ver com essa condição, né, de mostrar o cumprimento das profecias. Então, se a gente for olhar, e aí eu também gostaria de incentivar vocês a sempre a gente olhar para essas profecias, não todas, são muitas profecias de Jesus, mas algumas delas, para a gente entender isso, né? Então, por exemplo, por que eu penso que ele fez isso? Primeiro, essa questão do filho de Davi é muito forte, né? Se a gente olhar Jeremias 23, né, versículos 5 e 6, a gente percebe assim, né? Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ele será chamado, né? O Senhor é a nossa justiça. Então, essa ideia de mostrar, quando eu penso aqui que ele fala, né, da linhagem de Davi, da casa de Davi, que é um descendente de Davi, que nasceria em Belém, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efratá, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distantes, em tempos antigos. Então mostrando, é o descendente de Davi, que nasceria em Belém, mas que viveu na Galiléia, né? Então a gente olha, por exemplo, em Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz: contudo não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, porque os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz, mostrando o ministério de Jesus na Galiléia, a vida dele. Então, eu penso que Lucas ele está trazendo para a gente esse enfoque, sabe? O descendente de Davi, aquele que vai vir para reinar, que nasceu em Belém, mas que viveu na Galiléia, cumprindo as profecias, mostrando que Deus sempre predisse isso, é uma coisa que já estava programada, não foi criada. Então, Lucas trazendo, né, esse contexto. Então, ele mostra esse deslocamento devido ao recenseamento, e a partir do versículo 5 ele começa a mostrar então o que está acontecendo ali, porque eles se movem então para Belém, José e Maria, com esse intuito de se alistar. Aqui no versículo 5 ele fala algo importante, né, que estava prometido em casamento, esperava um filho. A gente viu no relato de Mateus
que falou, depois que José acordou do sonho, tomou Maria como mulher. Então, a gente também podia entender aqui uma possível discrepância. Pô, tomou como mulher depois do sonho, tudo bem. Lá diz que não teve relação com ela, mas diz que casou com ela. Aqui não, que ainda está prometido. Eu penso que tem muito a ver com isso, né? Da relação sexual, eles não tiveram. Lucas também enfatizando que até Jesus nascer, até a concepção dele aqui real, Maria e José não tiveram uma relação, elas só consumaram, no sentido aqui de consumação de casamento. O casamento só foi consumado realmente depois do nascimento de Jesus. Versículo 6, percebemos então que chega a hora do bebê nascer, eles estando em Belém da Galiléia, e versículo 7, o nascimento de Jesus aqui. Então, ela dá a luz ao seu primogênito, e aqui também um dado interessante, quando fala do seu primogênito, é o primeiro, mais uma vez mostrando a possibilidade aqui de Maria ter outros filhos. Penso que se não fosse assim, Deus ia fazer um relato de unigênito aqui de Maria, né? Então, primogênito também nos dando aqui um outro argumento em relação a Maria ter tido mais filhos, não só Jesus. Percebemos aqui que ele é envolto então em panos e é colocado numa manjedoura, o famoso relato que a gente vê aí nos presépios, né? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aqui eu queria investir um pouquinho de tempo com vocês para mostrar quão maravilhoso é esse entendimento de quando a gente vive com Jesus. Jesus era o Verbo, Jesus é o Verbo, Jesus será o Verbo. Jesus é o Criador de todas as coisas, ele disse haja luz, ele disse durante toda a criação ali, junto com o Pai e com o Espírito Santo, todas as coisas para que elas passassem a ter vida, ele sustenta todas as coisas. E esse Deus, esse Jesus, que hoje é homem e vive e já reina sobre nós, um dia se esvaziou, como vemos o relato de Filipenses, ele se esvaziou. E ele veio para esse mundo. Mas olha que coisa, ele veio de uma forma serva. Aqui já vai nos dar um pouquinho da experiência de como vai ser o ministério de Jesus. Ele não tem um lugar para reclinar a cabeça. Ele fala isso quando dois discípulos querem seguir ele. Aqui ele não tinha nenhuma hospedaria para ele nascer. O dono de todas as coisas não tinha uma hospedaria. Ele podia chegar para o pai e falar, pai, eu quero nascer num palácio, cercado de tudo que é servo, no melhor berço, com os melhores panos, mas não. Ele nasceu numa manjedoura e ele foi envolto em sacos de pano. E, gente, imagina como era ali, né? Numa manjedoura, o lugar onde ficam os animais, como é que estavam esses panos, né? Como é que foi esse cenário? O rei, o criador, o rei eterno, o criador de todas as coisas, o que sustenta todas as coisas pela palavra, vindo aqui de forma humilde. E a gente, com a nossa famosa arrogância, por muito menos, manda a gente ir para um lugar, não, eu não, lá não tem, né? O que eu vou ter lá? Não vou ter conforto, não vou ter isso, não vou ter aquilo. Mas o Deus, Criador de todas as coisas, para salvar seu povo, para redimir esse povo do pecado, para trazer luz para esse mundo, não se importou com isso. Ele veio para um lugar simples, um lugar humilde, tudo isso por amor a nós. Essa passagem, o versículo 7, meditando sobre ele, né, para escrever aqui, me trouxe isso. Nós somos chamados para ser servos como Jesus foi, como Jesus é. E essa servidão começa por essa humildade. A gente tirar um pouco esse nosso lado. Eu de novo falo nosso, né? Não sei, eu estou falando também muito focado com o meu coração, o que eu sinto sobre mim mesmo, né? Essa arrogância que muitas vezes nos faz querer mais, né? Porque a gente se acha mais. Mas Jesus nos mostra que não, que ele, sendo o único digno e justo de receber tudo, não se preocupou, pelo contrário, ele veio quase sem nada, não tendo um lugar para nascer, não tendo um berço para ser colocado, não tendo os melhores panos para, né, se vestir.
Ele não se importou com isso, pelo contrário, por amor a nós, ele veio nos lugares, e durante o ministério dele nós vamos perceber que ele andava por outros lugares também, né? Sem se importar com isso. Então penso que hoje, né, além do relato do nascimento do nosso Criador, mostrando, né, de novo a humanidade de Jesus, porque ele nasceu, ele não é um espírito elevado, ele não é uma força sobrenatural somente, ele é sobrenatural, mas ele também foi natural, ele se encarnou, ele viveu, ele nasceu de uma mulher, ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas dentro de um ventre de uma mulher, passou pelos 9 meses, passou por todo o processo como nós passamos, e ele vai viver uma vida como nós vivemos, pior, ele vai passar por coisas muito piores. E já começa no seu nascimento. Quem queria nascer assim? Né? Ninguém. Num dos piores lugares. Mas ele veio. Ele não se importou com isso, mesmo sendo quem ele é. Então que hoje possa ser um chamado para mim, um chamado para vocês, para a gente olhar o quanto nós temos realmente parecido com Jesus nessa questão da humildade, nessa questão do serviço sem se preocupar. Não importa aonde eu vou ser colocado, se eu vou ter onde dormir, se eu vou ter o que comer. Se Deus nos mandar ir para um serviço, que nós possamos ir. Isso é uma coisa que eu gemo e tremo, porque eu acho que a gente está muito mais para aquele jovem rico que quando Jesus fala, vende tudo e me segue, a gente vai ficar triste. Isso me corta o coração, pensando sobre mim mesmo, né? Mas, por outro lado, toda vez que eu vou meditar com Deus por isso, ele fala, eu te amo. É o que ele fala para mim, ele não explica mais nada, ele só fala, eu te amo. E aí eu posso provar do amor de Deus, porque muitas vezes eu não consigo devolver esse amor para ele. Mas mesmo assim ele ama a gente. E isso é muito bom, porque não depende de nós, não depende. Se eu tivesse que nascer numa manjedoura, acho que eu não nasceria. Mas o Espírito Santo é tão bom, o Pai é tão bom e o Filho é tão bom que ele fez isso por nós. E não vem de nós, vem deles. Então, que a gente possa ter esse entendimento, que essa palavra possa tocar o nosso coração e a gente possa agradecer. A gente possa amar, a gente possa servir em relação a assim como ele serviu. Né? Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa vontade e que Jesus, por meio do Espírito Santo, pela vontade do Pai, possa trabalhar o nosso coração nesse sentido e a gente possa avançar, porque esse é o nosso exemplo, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Criador, esse é o nosso Rei, esse é o nosso noivo, esse vai ser o nosso marido, né? Essa é a forma com que o Pai escolheu para se revelar e essa é a forma que o Espírito nos conduz para ser. Então que a gente possa ter esse entendimento e avançar nessa direção. Amém? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou encerrar então esse momento orando, desejando que a gente possa estar juntos aí a semana que vem para mais um estudo, ok? Papai, muito obrigado. Às vezes falta palavra, às vezes falta entendimento, às vezes falta tudo, mas o Senhor é tudo para nós e o Senhor é tudo em nós. Então, graças a Deus que o Senhor age em nós, porque o Senhor sabe que se dependesse da gente, não daria. E não dá também, porque muitas vezes a gente acha que com a nossa força a gente vai conseguir e não consegue. Então, nosso pedido aqui hoje é que o seu Espírito trabalhe os nossos corações, nos dirija em maturidade, em crescimento, em entendimento, em humildade, em serviço. Por favor, age por nós. Nós não conseguimos. Age por nós, Senhor, por favor. Muito obrigado por isso, muito obrigado pelo teu amor que se expõe, se escancara diante disso. O Senhor nos ama indiferente do que a gente faz. Aliás, se dependesse do que nós fazemos, seria nada mais do que justo o Senhor não nos amar nada, mas o Senhor transpassa tudo isso e o Senhor nos ama. Muito obrigado por esse amor indescritível, indescritível. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa semana, abençoa cada um dos nossos irmãos aqui e que a gente possa crescer cada vez mais na graça, na sabedoria e no entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.